Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico dessa quinta-feira. Hoje é quinta-feira, é dia de estudo bíblico. Espero que você esteja motivado para estudar mais uma vez a palavra do Senhor. Hoje a gente vai começar um novo tópico, né? Na quinta-feira passada a gente terminamos o tópico sobre a cristologia, quando a gente falou sobre os ofícios de Cristo, né? Profeta, sacerdote e rei. Agora nós vamos entrar em um novo bloco da teologia cristã, que é chamada de pneumatologia. Então a gente vai começar a estudar a pneumatologia, ok? É o estudo que a gente vai fazer a partir de hoje, o estudo da pneumatologia. A gente vai depois explicar o que é isso e a gente vai então discorrer o que vem a ser o estudo da pneumatologia, ok? Então a gente convida você para que você esteja conosco, né, estudando a palavra de Deus. Amém? Daqui a alguns segundinhos a gente começa o nosso estudo, ok? Bem, amados irmãos, sem mais delongas, nós vamos começar o nosso estudo desta quinta-feira sobre o tópico da pneumatologia, estudo da pneumatologia. O que vem a ser esse tópico aí da teologia cristã chamada de pneumatologia, que nós vamos começar a estudar a partir desta quinta-feira. Então, trazendo uma explicaçãozinha aqui bem simples, a gente pode dizer que pneumatologia é a parte da teologia cristã dedicada ao estudo do Espírito Santo. Então, quando a gente está falando de pneumatologia, estamos nos referindo ao estudo a respeito da pessoa e da obra do Espírito Santo. E é isso que nós vamos começar a estudar a partir desta quinta-feira, ok? Então, está explicado aí, pneumatologia, parte da teologia cristã dedicada ao estudo do Espírito Santo, ok? Então a gente vai começar nessa noite com o tema a identidade do Espírito Santo, a identidade do Espírito Santo. A gente vai desenvolver aí esse tópico, né, a identidade do Espírito Santo, em duas partes. Nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo e depois sobre a divindade do Espírito Santo. Então vamos então com a identidade do Espírito Santo, ok? Primeiro vamos falar sobre a personalidade do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não é uma força, como alguns afirmam, uma energia cósmica ou a personificação do poder de Deus. Não, isso não é o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. E a Bíblia é farta, é generosa em apontar essa realidade de que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem personalidade. Ele não é impessoal, ele não é uma força, ele não é uma energia cósmica, ele não é uma personificação do poder de Deus. Ele é sim uma pessoa, a chamada terceira pessoa da Trindade. Ok? Vamos dar uma olhadinha em alguns textos que reforçam aí a personalidade do Espírito Santo. Vamos lá. O Espírito Santo, ele possui atributos pessoais. Que atributos são esses? Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Ele é inteligente, tem conhecimento, ensina. Isso aí está registrado em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, 11 e 13. Lembrando que nós estamos trazendo alguns textos, não dá para a gente colocar todos os textos, senão o estudo seria muito longo, muito extenso. Então a gente está pegando aqueles textos mais, pertinentes, né, e trazendo para a gente ilustrar aquilo que nós estamos falando aqui. Então, o Espírito Santo, ele possui atributos pessoais, ele é inteligente, ele tem conhecimento, ele ensina. Vamos dar uma olhadinha nesse texto aí, né? 1 Coríntios 2, 10, 11 e 13. Diz assim: Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus.
as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então a gente observa aqui, né, nesse textozinho que nós temos em 1 Coríntios, as atribuições aí ao Espírito Santo de coisas pessoais. Ele é inteligente, né? Ele nos revela aquilo que está em Deus, né? Deus nos revelou pelo seu Espírito. Ele diz que o Espírito penetra todas as coisas, conhece todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus. E aí ele diz, quem é que sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe das coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então ele tem conhecimento. E no verso 13 diz, os quais também falamos, não com as palavras de sabedoria humana, não com as palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina. Então aqui está claro que o Espírito Santo nos ensina, então ele possui atributos pessoais. Ok? Outro atributo, vamos dar uma olhadinha aqui. Ele tem emoções. Efésios 4:30, emoções é característico de uma pessoa, né? Então diz aí o texto. Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais, né? O Espírito Santo pode se entristecer, ele tem emoções. Outro tópico, ele tem vontade própria. Atos 16, 6-7, 1 Coríntios 12, 11. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. Atos 16, 6 e 7 diz, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E, quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Então nós temos observando aqui nesse texto que o Espírito Santo ele tem vontade própria, plano próprio, objetivos próprios. Então aí é característico de uma pessoa. 1 Coríntios 12, 11, mais um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aqui o texto se referindo aos dons espirituais, né? E o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo, que opera todas essas coisas, ele reparte esses dons a cada um como ele quer. Ou seja, o Espírito Santo tem vontade própria, portanto, ele é uma pessoa. Outro tópico, o Espírito Santo ele tem atitudes de uma pessoa. Atitudes de uma pessoa. Vamos dar uma olhadinha nessas atitudes. Ele convence do pecado, né? Convencer. João 16, 8 diz, e quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Ele guia os crentes à verdade, leva à verdade. João 16, 13, diz aí o texto, e quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo guia a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, são atitudes de uma pessoa. Convence do pecado, guia os crentes à verdade. Ele realiza milagres. Atos 8, 39, diz aí o texto, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Isso é aquele episódio, né, de Filipe sendo levado, arrebatado, transladado pelo Espírito até a presença desse eunuco para falar da palavra de Deus, e depois ele, milagrosamente, ele é novamente arrebatado da presença do eunuco. Então o Espírito Santo, ele realiza milagres.
ele intercede pelos crentes, interceder. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então ele intercede pelos crentes. Outro tópico, o Espírito Santo recebe atribuições que somente uma pessoa poderia receber. Vamos dar uma olhadinha nessas atribuições. Ele deve ser obedecido, Atos 10, 19 a 20. E, pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam, levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Então, o Espírito Santo ordenando a Pedro que fosse com aqueles homens. Esse é o episódio em que Pedro é levado até a presença do centurião Cornélio para falar a respeito da palavra de Deus, a respeito de Jesus. E o Espírito Santo diz: vá, Pedro. E Pedro obedeceu o Espírito Santo e foi. Então o Espírito Santo deve ser obedecido. Pode-se mentir ao Espírito Santo. Atos 5, verso 3, episódio de Ananias e Safira. Disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Porque você mentiu ao Espírito Santo. Então, são atribuições que somente uma pessoa pode receber. Ninguém mente para uma força, ninguém mente para uma energia, né? Nós mentimos para uma pessoa. Ele pode ser resistido. Atos 7,51, diz aí: homens de dura cerviz. Aqui é o sermão famoso e extraordinário sermão de Estevão, diante dos hebreus, né, diante dos judeus. Ele diz no verso 51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como os vossos pais. Então, ele pode ser resistido, ele é uma pessoa. Ele pode ser entristecido, a gente até leu, né? Esse texto já mais na frente, mais atrás, né? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ele pode ser também ultrajado, Hebreus 10, 29, de quanto maior castigo cuidais vós, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, pode ser ultrajado, pode ser entristecido, pode ser resistido. Outro tópico, tópico D, o Espírito Santo se relaciona de modo pessoal com outras pessoas. Ele se relaciona de forma pessoal com outras pessoas. Vamos dar uma olhada aqui. Ele se relaciona com os apóstolos, Atos 15, 28, nós temos esse texto. Na verdade, o concílio, esse texto é sobre o primeiro concílio, né, da igreja cristã, quando eles estavam reunidos, os apóstolos, para tratar do recebimento, né, dos gentios dentro da comunidade cristã. Na verdade, diz o texto, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, olha aí, ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Então, há aí nesse texto uma relação entre os apóstolos e o Espírito Santo. Ele se relaciona com Jesus. João 16, verso 14, diz aí o texto, ele me glorificará. Olha aí, ele glorificará quem? A Jesus. Porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar, mostrando aí o relacionamento do Espírito Santo com Jesus. Ok? Avançando para a segunda parte, a gente vai para a divindade do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele, além de ser
uma pessoa, ele é uma pessoa divina, ou seja, ele também é Deus. Então o Espírito Santo não é somente uma pessoa, ele também é Deus e é isso que a Bíblia nos revela. Vamos dar uma olhadazinha nesses tópicos aqui. Com relação agora à divindade do Espírito Santo. Vimos sobre o Espírito como uma pessoa, agora vamos ver o Espírito Santo como um ser divino. Então o Espírito Santo possui nomes divinos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele é chamado Espírito de Deus, 1 Coríntios 6,11, e é o que alguns têm sido, mais haveis sido lavados, mais haveis sido santificados, mais haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ele é chamado de Espírito de Deus. Ele é chamado de Espírito de Cristo, Romanos 8,9, o texto diz aí, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, ele é chamado de Espírito de Deus e aqui também é chamado de Espírito de Cristo, ou seja, ele possui nomes divinos. Tópico B, o Espírito Santo possui atributos divinos. Então, nomes divinos, atributos divinos. Quais são os atributos divinos que nós encontramos aqui, divinos, que nós encontramos no Espírito Santo? Primeiro, onisciência. Ele tem conhecimento de tudo, né? Sabe todas as coisas. Isaías 40, verso 13 diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Ou seja, quem é que ensinou ao Espírito de Deus? Ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Mas aqui é uma pergunta de retórica do texto de Isaías, 40, 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Evidentemente que a resposta é: ninguém pode ter feito isso, ninguém pode fazer isso, porque o Espírito Santo, ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele tem onisciência, que é um atributo divino. Outro atributo, onipresença, capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, de maneira total. Salmo 139, verso 7, diz assim: para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se você for observar a sequência do texto, que essa é uma oração de Davi, ele diz: se eu subo ao céu, tu estás; se eu vou lá para o abismo, tu estás; se eu tomo as asas da alva e vou para bem distante, lá também tu estás. Então, o Espírito Santo, ele é onipresente, sua presença abrange todas as coisas. Outro atributo, onipotência, todo poder, Esse está em Jó, capítulo 33, verso 4, diz assim: o Espírito de Deus me fez, em a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então aqui, associando Todo-Poderoso ao Espírito de Deus, ou seja, ele tem onipotência. Ok, queridos? Vamos seguindo. Tópico C, sobre a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo realiza obras divinas. Que obras são essas? Vamos dar uma olhadinha. Ele foi o autor da concepção virginal de Jesus. Está lá em Lucas, capítulo 1, 35, e é uma obra, é um milagre, Diz o texto aí, Lucas 1, 35. E, respondendo o anjo, disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então ele é o autor da concepção virginal de Jesus em Maria. O anjo diz a Maria, Maria diz: como é que eu posso ter um filho se eu sou virgem, não conheço nenhum homem?
não tive nenhum tipo de relacionamento com nenhum homem. E o anjo diz, vai ser uma obra divina, vai ser um milagre divino, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é o autor da concepção virginal. Outra obra divina, ele foi agente da inspiração da Escritura. Ele foi quem inspirou a Escritura, levou as pessoas, os homens, os profetas, a escreverem a palavra de Deus. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, e o versículo 21. Diz aí o texto, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, não foi a profecia, a Escritura, ela não foi produzida pela vontade do homem, mas os homens santos de Deus, eles falaram movidos, inspirados pelo Espírito Santo. Isso é uma obra divina, é uma realização divina. Então, o Espírito Santo foi agente da inspiração da Escritura. Ele também estava envolvido na criação. A gente sabe que a criação, a gente já estudou em outros tópicos, a gente viu que é uma obra atribuída particularmente ao Pai, mas que nós vimos que na obra da criação também tem a participação de Deus, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, também a participação da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. E isso está registrado lá em Gênesis, capítulo 1, e o verso 2 diz assim o texto, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui se mover como que agindo, produzindo, né, criando naquele abismo, naquelas trevas, né, naquela terra sem forma e vazia. Então a gente tem o Espírito Santo também agindo, envolvido na criação. Então o Espírito Santo realiza obras divinas. Ele é o autor da concepção virginal, ele foi o agente da inspiração das Escrituras, ele estava envolvido na criação. Ok, queridos? Então a gente termina por hoje o nosso breve estudozinho, introduçãozinha sobre a pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, ou seja, parte da teologia que estuda a pessoa e a obra do Espírito Santo. Então nós falamos hoje sobre a personalidade do Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele não é uma força, ele não é uma energia cósmica, ele não é a personificação do poder de Deus, ele é uma pessoa. E nós vimos também que ele não é só uma pessoa, mas ele é uma pessoa divina, ele tem atributos divinos, ele tem nomes divinos, ele realiza obras divinas. Então, tudo isso nos leva a afirmar que o Espírito Santo é uma pessoa divina, fazendo parte daquilo que nós chamamos, dentro da teologia cristã, de a doutrina da Trindade, né? Que Deus existe eternamente em uma pessoa. Deus é um, mas subsiste eternamente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não pode ser uma força, não pode ser uma energia, ele é uma pessoa, como nós acabamos de ver aqui nos textos da Palavra de Deus, e ele é uma pessoa divina, ok? Tomara que você tenha aprendido alguma coisa, tomara que você tenha se lembrado de lições passadas que nós temos falado já para os irmãos, e aguardamos, irmãos, então, para a continuidade do nosso tema das quintas-feiras, agora no nosso estudo bíblico, que vai ser sobre o Espírito Santo, né? Que é a da terceira pessoa da Trindade, uma das menos conhecidas, apesar de se falar tanto, mas pouco se conhece sobre o Espírito Santo, com muita profundidade. Então, a gente vai dar uma estudadazinha, lembrando que o nosso estudo é um estudo mais simples, né? É só uma revisão que nós estamos fazendo com os irmãos nesse período de pandemia, ok? Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Vamos orar.
Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de termos estudado a Tua Palavra e te agradecemos porque o Teu Espírito Santo que nós aprendemos no estudo de hoje, que é uma pessoa e que é uma pessoa divina, nós te agradecemos porque Ele tem nos iluminado, trazendo o conhecimento da Tua Palavra e nos ensinado a Tua Palavra através do estudo bíblico. Muito obrigado a Deus. Fica conosco, abençoa o Teu povo, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Até a próxima, se Deus quiser. Deus te abençoe.